nós já vimos até aqui, né? Agora vamos finalizar. Nós já vimos até aqui que esse centurião, ele era um homem bondoso, ele praticava a bondade, né? Ele praticou a humildade, ele se reconheceu como servo e colocou Jesus como seu Senhor. Ele exerceu a fé, porque ele coloca ali aquela situação diante de Jesus, crendo que Jesus, através de uma palavra, poderia realizar aquele milagre. E a quarta e última característica que esse homem tem, ela vai ser dita pelo próprio Jesus. Quem vai dizer essa característica que esse homem tem, né? Essa quarta e última característica, que está no versículo 9 a 10, eu vou ler. O texto diz assim: ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Então, qual característica é essa que esse homem tem? A influência piedosa. Você vai ver que a reação de Jesus diante de como esse homem se colocou diante dele, é que o texto diz que Jesus, ele fica... A reação de Jesus... a fé daquele centurião foi que Jesus ficou admirado com ele, né? E Jesus, ele dá testemunho, né? Jesus vai testemunhar a fé do centurião àquela multidão. Jesus diz assim, Jesus diz: nem mesmo em Israel, nem mesmo, ou o que Jesus estava dizendo, nem mesmo entre os israelitas. E quem era o israelita? Povo escolhido, povo do qual Deus deu a lei, povo do qual Deus manifestou a sua glória diante do povo, povo do qual Deus deu uma terra, povo do qual Deus operou maravilha. Ele vai dizer: nem mesmo em Israel eu encontrei, na atualidade, eu não encontrei tamanha fé. Eu não encontrei fé como a desse homem. Entre os israelitas eu não encontrei fé como a desse homem. Então Jesus Cristo, ele qual é a característica? Jesus está dizendo que esse homem tinha uma influência piedosa. Esse homem tinha uma influência piedosa que era maior do que os judeus praticavam e tinha. E você vai ver que o resultado da fé desse homem é que os emissários voltam para casa, versículo 10, e quando chegam em casa encontram o servo daquele homem com saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você vê que esse homem, ele tanto era uma influência para os judeus, né? É como se Jesus dissesse assim, quando Jesus diz: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Como Jesus dissesse assim para eles: vocês devem se espelhar nesse homem. Esse homem deve influenciar vocês. Vocês devem ser como ele, ter a fé desse homem, praticar essas características, ter essa postura aqui diante de Deus, praticarem a bondade, serem humildes, né? Porque vocês são arrogantes, vocês precisam ser humildes. Mas vocês não precisam ser humildes, mas vocês precisam exercitar a fé de vocês. E vocês precisam ser exemplo, como esse homem estava sendo exemplo. Não somente ele era um exemplo para os judeus, mas também para os próprios romanos. E aí, esse texto nos faz um desafio. Ele nos questiona, né? Qual é o tipo de influência? Como é que as pessoas te veem na tua escola? Que tipo de influência você tem produzido onde você estuda? Que tipo de influência você tem produzido no seu trabalho? Que tipo de influência você tem praticado na sociedade? Como é que os vizinhos vê você? E a tua família? Quantos vieram até Jesus olhando para a sua vida? Ou no próprio meio cristão? Como é que os irmãos veem a sua influência? Como é que os irmãos olham para você? O que eles veem quando olha para você? Mas eu ainda vou além. A quem é que você tem influenciado para o evangelho? Nós temos uma promessa com uma missão, né? Em Atos, no capítulo 1 e o versículo 8, diz: mas recebereis poder
quando o Espírito Santo descer sobre vós. Quer dizer, a promessa, você aceitou Jesus, vocês vão receber o poder, porque o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre vocês. E qual é a missão depois desse revestimento de poder? Vocês devem ser minhas testemunhas. Jerusalém, hoje, né? Trazendo para os nossos dias o seu próprio bairro, sua própria cidade, né? A Judéia, adjacências vizinhas, né? Samaria, né? E até os confins da terra. Então, começa pela nossa casa, passa pelo nosso bairro, né? Passa pelo nosso bairro, passa pela nossa cidade, passa pelas cidades vizinhas, passa pelo nosso estado e todo o Brasil. E depois do Brasil, todo o mundo. Então nós temos essa missão, porque nós fomos revestidos desse poder, o que nos conduz à missão. É por isso que lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz, é o imperativo, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Sabe um exemplo que eu coloquei aqui? Eu coloquei um exemplo de um dos grandes homens da história da igreja, inclusive você pode encontrar, eu podia ter pego aqui atrás e colocado aqui, eu não vou parar aqui para não parar o vídeo, né? Por mais que eu possa pausar, mas eu não vou. Mas, num livro que a CPAD lançou, chamado Heróis da Fé, conta a história de grandes homens, né? Da história da igreja, né? E nós temos a história de um homem chamado James Hudson Taylor, ou como a maioria conhece, né? Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele foi um missionário na China, né? Ele foi um missionário na China, né? E acreditam-se que ele levou mais de 18 mil vidas até Jesus. Agora é interessante, porque quando Hudson Taylor chega lá na China, ele tem embates ali, ele vai ter alguns embates com a própria missão, com outros missionários que estavam ali. E Deus dá uma estratégia a Hudson Taylor. Deus dá a estratégia de Hudson Taylor ele passar a se vestir, passar a andar, sabe? Da mesma forma que aquelas pessoas ali andavam, se vestiam, né? Até como Paulo diz, né? Que Paulo fez de tudo para levar outros a Cristo, né? Sem lei mesmo, estando debaixo da lei, né? Eu acho que é lá em Coríntios que Paulo fala isso. Mas ele com essa estratégia, né? Que os outros ali vão se escandalizar, vão sabe, discordar, vão ser contra, mas ele consegue levar milhares de pessoas a Jesus. O que isso nos ensina também na vida desse homem? A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Quer dizer, nós não devemos tomar a forma desse mundo, nós devemos transformarmos pela renovação da nossa mente. Mas nós vivemos em um mundo. Não somos de um mundo, mas vivemos de um mundo. Então nós podemos usar de estratégia, sabe? E Deus conceder a sua graça para, assim como Hudson Taylor, levar muitas almas, influenciar muitas pessoas e o Espírito Santo atuar através das nossas vidas e muitas pessoas serem levadas a Jesus Cristo como Salvador. Então, você foi chamado para influenciar essa nação. Você foi chamado para influenciar a sua geração. Para influenciar as pessoas, conduzindo elas até o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, diante disso, nós podemos fazer 4 conclusões finais. Nós podemos fazer 4 conclusões finais para encerrar essa exposição. A primeira conclusão é que a bondade deve fazer parte da vida do cristão. O cristão deve praticar a bondade. Se eu vejo alguém na miséria e se eu não me compadeço, tem alguma coisa errada comigo. E o fruto do Espírito, a bondade, não está presente na minha vida. Deus não está manifestando, não está trabalhando através da minha vida. A segunda coisa é que todo cristão deve ser humilde. A Bíblia diz que nós devemos ser servos um dos outros. Então quem quiser ser grande, sirva. Seja pequeno, sirva, meu irmão. Não queira ser grande, não. Porque grande só existe um, que é Deus. A terceira coisa é que nós devemos exercitar a nossa fé. Você tem fé, você tem tudo. Você não tem fé, você não tem nada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a última coisa é que temos que influenciar essa sociedade pecaminosa. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Talvez não tenha sido aquilo que você
gostaria de ouvir, você queria alguns pontos teológicos que eu trabalhasse, mas eu tenho preferido trabalhar os textos de forma mais prática, não ficar muito preso a conceitos teológicos, mas expor o texto de uma forma simples, de uma forma prática, fazendo uma exegese mais simples, uma exegese mais compreensiva a você que está me ouvindo. E o que eu desejo é que Deus abençoe sua vida. Se você quiser abençoar o canal para que outras pessoas possam ter acesso às outras exposições, compartilha esse vídeo. Se você quer fazer o canal crescer, se inscreve no canal, né? Você vai abençoar o canal e todas as vezes que eu fizer uma exposição ou trabalhar algum tema da teologia, você vai ter acesso, você vai ver, né? Vai contemplar. Então, continue orando por mim, eu peço que ore por mim, que ore pela minha vida, pela vida da minha família, que orem por missões, né, que é de onde eu faço parte, o departamento de missões. Orem por missões para que nós possamos levar o evangelho a todas as criaturas, porque depois que todo mundo tiver ouvido falar no evangelho, então virá o fim, nosso rei voltará e nos levará, e as lutas dessa vida, as angústias dessa vida passarão e não seremos mais influenciados pelo pecado, mas viveremos uma vida santa diante de Deus. Então que o Senhor possa te abençoar, né? E que o Senhor possa nos conceder outra oportunidade de estar expondo a sua palavra. E eu louvo a Deus e agradeço a Ele por essa oportunidade em nome de Jesus Cristo.